Gente, boa noite aqui. Hoje a gente começa aí a nossa live, eu e a Ana Maria, e estamos aguardando um pouco vocês aí entrarem. Você está conhecendo alguma das pessoas que estão entrando aí, Ana Maria? São Ah, conhecidos ah, seus? meu Deus, já tem parente, já tem amigos. Que coisa boa. Henrique, boa noite, Henrique. Alexandre, tudo bem, gatão? Alexandre é meu sobrinho, você conhece também. Lembra Ah, o dele? Alexandre, seu sobrinho, aquele que mora em São Paulo. É. Ah, minha Hum. sobrinha também. Aí, ó, Adriana Ferraz, também minha sobrinha. Ah, é seu sobrinho também. É. Que bom, né? Ou não, ó, e eu selecionei, viu? Não porque eu quisesse, na verdade eu desobedeci, né? Eu não falei, eu não mandei como você falou, não. Eu fui mandando para algumas pessoas, porque senão isso aqui ia bombar, viu, Nereu? E o medo de passar Não tinha vergonha. problema nenhum que todo mundo viesse, a tia dele, a tia, a prima, amigo, Pois entendeu? é, a família, né? Sim, não tem nada aqui, aqui vai ter É, uma conversa, você vai mostrar algumas é, coisas, aqui vai ter uma conversa, não é nada, nada pesado, tudo leve. tudo leve, tudo Gente, a leve. nossa live hoje, boa noite a todos, eu vou me apresentar aqui um pouco, meu nome é Nereu Gomes, A Neto Leda, eu sou parente da Luciene, minha amiga Ana. Se você linda. não sabe, a Ana pode falar durante a live, eu também sou Leda, ela também é. A gente se descobriu aí durante nossos trabalhos, né, Ana? É, isso mesmo. E tudo e tal. E eu sou psicólogo clínico, além de psicólogo clínico, eu também sou constelador familiar, ok? Tá. Aí tem um consultório, além do consultório, eu faço as constelações individuais ou em grupo. E agora gostaria que você, Ana Maria, se apresentasse aqui para aqueles que não conhecem você. Olha, a Luciana aí, vem te Olha aqui, prestigiar. olha aí quem tá aí. Eu vendo, a Luciana aí. Luciana, oh meu Deus, coisa linda. Bom, meu nome é Ana Maria Leda Barros Mendonça. Eu sou filha de Manuel de Moura Barros e Maria José Leda Barros. E eu quero aqui internalizar também, apresentando todo o meu sistema familiar. Os pais dos meus pais, os pais deles e todo o meu sistema. Ao meu lado está o meu esposo, Agenor Divino Chaves de Mendonça, e na minha frente, né, os meus três filhos, os filhos do nosso casamento. Arliene Leda Barros Mendonça Carneiro, Arlene Leda Barros Mendonça Mansur e Bruno Leda de Barros Mendonça. E por que não dizer, né, Nereu, meus quatro netinhos lindos, Ah, Gabriel, Maria Clara, Mariana e Rafael. E os meus genros, Rogério, Rodrigo e a minha nora Sabrina. Então, essa é minha família, assim, o meu sistema daqui para frente, né? E todos prestigiando todos daqui para frente, todos que estão lá atrás. Gratidão. gente, É, quando a Ana está se apresentando, ela está se apresentando como filho de sinal, ela está incluindo todos, todos. entendeu? Eu aprendi Todos. isso, viu, gente? Aprendi isso com meu mestre, tá? Eu não foi de muito tempo, não. Foi de um certo tempo para cá que eu aprendi, né? Com todo o trabalho que a gente tem feito, a, como se diz, honrar e respeitar, né? E incluir todos eles. Hoje eu estou, né? Terapeuta integrativa, por que não dizer, né, Nereu? Acabei Sim. de fazer uma formação de constelação Ah, familiar com Nereu e nós iniciamos esse curso há uns 2 anos, né, Nereu?
E aí sim. concluímos ele agora por conta da pandemia. O último módulo foi o mês passado, né? E também, concomitante ao curso de constelação familiar, eu também fiz o curso de Reiki com a professora Glaucilene, também Reiki com a professora Valéria, o Reiki avançado com a Inês Thelma, do Via Dandara, de Ribeirão Preto, e agora, recentemente, também eu fiz uma formação de terapia quântica aplicada, TQA, inicialmente com o professor Eric Davi, que eu honro e agradeço. Honro todos e agradeço, mas porque ele fez a passagem no mês de abril. Foi motivo, assim, de muito sofrimento para todos nós, da egrégora, né, da TQA. E agora, quem conduz o Instituto TQA Brasil é sua esposa, a Patrícia Angélica de Oliveira. E a nossa formação, na verdade, foi feita com ela e com alguns instrutores, que foram seus alunos. E estou fazendo um curso, tem outros, viu, gente? Mas tem um que eu, como se diz, é uma paixão para mim, que é o curso de litoterapia com Angélica Lisante. Para quem não conhece, é o estudo dos cristais, né? Eu sempre gostei, sempre tive essa paixão por cristal, e em um momento assim, o que eu faço agora? Surgiu o universo conspirou, né? E aí os cristais apareceram na minha vida, novamente. E honro e agradeço todos eles, né? E é isso. Em breve E o estarei tema, aí tentando ajudar todo mundo uhum, e o da tema da forma nossa como. live hoje é pais e filhos. Nada do que a Ana Maria para falar de pais e filhos, porque ela é avó, né? Então ela já foi filha, ela já foi mãe e também é avó. E é o nosso Pois é. tema da nossa live. Pois é, Como foi quando para você, você. Ana Maria, aí? Como é que foi para você para elaborar essa live? Como é que foi? Sim. Tá, mas antes de começar, eu quero dar um adendo aqui, um parêntese, para dizer como é que eu conheci o Nereu, né? Esse Nereu, essa pessoa querida que eu nunca deixo de agradecer e de falar. E você deixa eu falar, viu? Não, Uhum. não, porque eu sei que você gosta de, você não quer, para que isso? Não, eu vou falar assim. O Nereu, eu conheci o Nereu através da Luciana, que está aqui, ó, nos ouvindo agora, que foi fisioterapeuta da minha mãe durante anos, quando a minha mãe passou uma temporada aqui. E aí na verdade, em 2013, já faz tempo, né, Nereu? Em 2013 eu precisei de muita ajuda. Eu tive, eu perdi uma irmã, a minha irmã mais velha, uma, assim. O Nereu me chamava atenção, inclusive, porque eu colocava ela como mãe e ela não era mãe, e eu estava dando o papel dela de mãe, mas a afinidade minha e dela era muito grande. Eu a mais velha e eu a mais nova. Então, assim, eu não sei se foi porque ela. Nessa foi a minha primeira perda depois de anos, porque meu pai faleceu em 96. E aí, depois, em 2013, veio a Socorro, Maria do Socorro. E aí eu sofri muito. Eu tive um baque muito forte nessa situação. E aí foi quando eu conheci o Nereu, por intermédio da Luciana. A Luciana me intimou. Falou assim, Ana, você vai procurar ajuda. Porque ela vinha aqui em casa 2 vezes, 3 vezes na semana e eu estava surtada. E aí eu procurei o Nereu. E no decorrer de todo esse trabalho, o Nereu, descobrimos, né, os Ledas, né, do meu nome e do dele. E aí, quando eu descobri isso, eu falei, eu já sei o que que eu vou fazer. Vou apresentar o Nereu para minha mãe, porque o Leda é da minha mãe, né? E a minha mãe tem isso aí depois eu conto, mas ela tem uma história de vida, assim, um pouco
de exclusão, um pouco assim, um pouco triste. E aí eu falei assim, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou colocar o Nereu em contato com ela para ele fazer um trabalho, né? Para ela administrar essa situação dela com os pais, né? E aí, dito e feito, Nereu vinha aqui em casa, conversava com a minha mãe, e foi assim, muito bom. E de terapeuta, ele passou para uma pessoa muito querida. A minha mãe falava dele com uma boca assim, meu primo, meu primo. E de terapeuta passou a meu professor, passou a uma pessoa, um parente, né? E aí a gente honra e respeita os Ledas. Ele, na verdade, ele estava incluindo o Leda no nome dele, viu? Porque foi por isso que eu descobri. Porque quando ele quis honrar a família dele com o Leda dele, em uma constelação, e escreveu o nome lá no quadro, eu olhei aquilo e falei, nossa, Leda não é tão comum assim. E aí perguntei, de onde é esse Leda? E ele falou assim, não, esse Leda, da onde que é o seu? Do Maranhão. Honra e respeita a terra dos meus pais também, viu? E aí ele falou, depois a gente conversa. Aí a gente foi descobrir que os nossos ancestrais eram irmãos. O mais velho com a irmã mais nova, que é a trisavó, né, Nereu? Sua. É, Pois é, lá é então, bisavó, né? é, Pois é, então é isso. Essa a Amélia. história, Amélia, justamente. Então tá, como que a gente. Agora eu passo para o início do nosso bate-papo. O Nereu me apresentou esse tema e eu pensei, como que eu vou falar, apesar de ser filha, ser mãe, né, ser avó, mas assim, aonde que eu vou me agarrar? E quando eu estava fazendo um acompanhamento com ele, cursos com ele, variados, ele me deu um livro. Na verdade, eu não sei onde está o livro, eu só tenho uma cópia. Onde estão as moedas? É. Esse livro é muito fininho, muito pequeno, uma leitura gostosa de fazer, mas ele é muito rico, extremamente rico. Peguei o livro, falei, vou ler novamente esse livro. E aí, a cada momento que você lê ele, você se encanta mais e você aprende mais. E ele é muito mais reflexivo do que anteriormente falando. Você aprende mais, na verdade, né? E aí foi isso que eu fiz. Eu tracei essa live nossa com base nesse livro e ele começa com um conto. Eu, na verdade, eu achei que pudesse pular esse conto, mas ele é tão rico, né? Que eu acho que ele merece ser contado, pelo menos assim, superficialmente. Então, ele inicia com... Pode começar? Pode, Pode, né? pode contar o ponto. Tá, ele começa com um filho, né? Em um tempo qualquer, em um momento qualquer, e ele, ele vai dormir, né? Sonha, ele tem um sonho, esse filho, com, com seus pais, né? Com seus pais, nesse sonho, ele recebia algumas moedas dos seus pais. No livro não especifica quantas moedas, não se sabe quantas eram, nem de que material elas eram. Mas ele fica muito grato ao receber aquelas moedas, e assim, o sono dele depois daquilo é um sono tranquilo, um sono reparador. E aí ele acorda no outro dia com essa mesma sensação, uma sensação de bem-estar, de, de tranquilidade. Aí ele pega e fala assim: eu vou na casa dos meus pais e vou contar para eles desse sonho que eu tive, né? E chega na casa dos pais, ele pega e fala para os pais que tinha tido aquele sonho, que deles ele tinha recebido algumas moedas, que ele não sabia precisar quantas eram,
e nem o material delas, mas que ele tinha ficado tranquilo e que ele falava naquele momento para os pais que ele recebia essas moedas, que essas moedas eram as moedas que ele precisava, eram as moedas que ele necessitava e que ele agradecia muito por elas. E aí os pais ficaram se sentindo grandes, né? Porque qual o pai que não se sente grande com o agradecimento de um filho, né? E aí ele pega e acontece tudo isso, o pai agradece, né? Fala não, que essas moedas são suas, é o seu legado, e que você fique com elas. Ele acaba saindo da casa dos pais com tranquilidade, se sentindo tranquilo, leve, forte, com os pés no chão, firmes no chão. E aí, ao longo da vida, ele percebe uma vida tranquila, uma vida com algumas situações, né? Porque a vida de todo mundo é assim, né? Nós estamos aqui para evoluir, mas nada que ele não pudesse resolver e suportar, né? E aí ele encontra a esposa, sócios, casa, tudo tranquilo, tudo leve. E aí vem uma outra situação. Um outro filho, na mesma situação, ele sonha com seus pais. Em um outro momento, esse outro filho sonha com seus pais, porque é uma alegoria, né, gente? Como se fosse uma metáfora, né, para um enredo, né, que o autor utilizou para poder contar essa história. E eu não sei se eu falei o nome do autor, eu falei tanta gente, esse livro chama Onde Estão as Moedas, você apresentou aí, né, Nereu? E o autor, ele se chama Juan Garriga, tá? É um livro que merece ser lido, livro de cabeceira. Bom, então esse outro filho tem o mesmo sonho, e aí esse sonho desse outro, é um sonho inquietante. Ele sente alguma coisa assim muito desconfortável. E aí ele não se sente bem com ele. Quando foi no outro dia, amanheceu, ele dormiu mal, né? Ele não se sentiu bem, sentiu mistos de raiva, de intranquilidade, e aí ele foi ter com seus pais. Chegou na casa dos pais, ele diz para os pais que tinha tido um sonho, que ele tinha sonhado que recebiam as moedas dos pais e que essas moedas, ele não sabia precisar quantas, nem de que material eram, da mesma forma do outro, mas que ele se sentia incomodado com aquelas moedas e que ele não achava que aquelas moedas eram o tanto justo para ele, entendeu? E que ele não aceitava elas. E aí os pais ficaram extremamente pequenos, perto desse comentário dele, e aí houve aquele momento reflexivo e ele acaba saindo da casa dos pais, e ainda por cima ele, na hora que sai, diz: eu nunca mais volto aqui. Nossa, eu achei isso tão pesado, mas tão pesado. E aí ele vai embora. E no caminho, né, no caminho dele, o caminho da vida, ele começa a procurar essas moedas, assim, a qualquer custo, mas no inconsciente dele, né? Ele procura as moedas no casamento, né? Ele procura as moedas nas pessoas, nos relacionamentos. E aí o último relacionamento que ele teve, que ele pensou, agora eu encontro essas moedas, foi com o filho. Mas não foi com o filho. No decorrer do tempo, ele percebeu isso. O filho, como todos os filhos, né? Eles crescem e eles vão para a vida, né? E isso é saudável.
E aí ele sentiu um vazio enorme. E ele só foi piorando com essa situação. E aí, eis quem vai socorrer ele. Quem que ele pede socorro? Olha aí, ó. Ele pede socorro para o terapeuta. Ele pede socorro para o Nereu. E aí ele chega no Nereu, chega no terapeuta. E o terapeuta, já com uma experiência muito boa, né, nesses assuntos de pais não reconhecidos, né, moedas não entregues, moedas não recebidas. E aí ele diz, a primeira coisa que ele fala para ele, fala assim, olha, eu também não estou com as suas moedas, mas ao longo do nosso trabalho, nós vamos encontrar, nós vamos perceber onde que essas moedas estão. E você vai encontrá-las. Você vai ter o discernimento para saber onde elas estão. E assim foi feito. No decorrer do tempo, eles foram trabalhando, e coincidentemente, no mesmo dia que esse indivíduo chega no consultório do terapeuta, o terapeuta pensa assim: hoje eu vou falar para ele onde é para ele buscar as moedas. Aí ele chega e fala assim: olha, eu já sei onde estão as minhas moedas. Elas estão com os meus pais. Os meus pais quiseram me dar essas moedas há algum tempo e eu não as recebi. E aí, naquele momento, ai, não vou colocar, não vou falar da minha terapia aqui, mas eu me imaginei abraçando uma almofada, porque foi exatamente o que aconteceu. Ele chorou copiosamente dentro do consultório, e aí ele falou que ia ter com os pais dele. E dali ele saiu e foi ter com os pais dele. E chegando na casa dos pais, ele conversou com os pais, muito, né, tranquilamente, e disse para ele o que o terapeuta tinha falado para ele, que ele tinha tido um problema de discernimento, né, de visão, e que eles, no decorrer da terapia, eles tinham encontrado esse foco e que ele tinha voltado, né, a perceber o que era, na verdade, o que era importante para ele, né? Eu penso assim. E aí ele falou isso para os pais ficaram extremamente grandes, né? Como todo pai fica quando os filhos reconhecem o valor deles, né? Como pais. E ele também se sentiu mais leve, e aí ele saiu de lá se acertando com todos, se acertando com a mulher, se acertando com o filho, se acertando com as pessoas que ele tinha convivido, e aquilo ali promoveu uma leveza enorme para ele. E é isso. Na verdade, o final da história, assim, muito. O livro é muito mais rico, né, gente? Mas a gente, na verdade, não grava todas as expressões, mas é muito forte, vale a pena ler. E aí é Agora, isso. quando você traz o conto, onde tem dois protagonistas, tem os dois, né? Uma pessoa que recebeu a moeda logo de cara, né? Quando teve o sonho, que foi lá, contou para o pai. E o segundo protagonista é aquele que vai lá e de imediato não recebeu, ok? Ok, E aí ele foi buscar, e as pessoas. Aí eu quero que você. Um recebeu, outro não recebeu. E o outro teve as dificuldades da vida. para Aí é o receber. ponto que, com a dificuldade da vida, que ele foi e resolveu aonde ele tinha deixado onde tinha deixado as moedas, que foi com os pais. Aí quando ele vai lá, que fala com os pais, como você falou aí. Agora, para aquelas pessoas que não estão nos ouvindo aqui agora, que não lê o livro, o que representa as moedas, sim, para aquele Olha, que leu? as moedas, elas representam a experiência de vida, né, dos pais, que muitas pessoas elas acabam não percebendo que os pais criaram seus filhos com toda dificuldade,
com tudo aquilo que lhes chegou na porta, com- da maneira como foi, de como foi, o que tinha nas mãos, né? E desse viver, eles conseguiram criar seus filhos, ou bom ou ruim, eles conseguiram criar seus filhos. E esse recebimento das moedas é receber tudo isso, né? É receber dos pais tudo que aconteceu de bom e de ruim, não é isso? É, todas essas situações de experiências, né? Que foram vividas ao longo da vida, né? E, assim, existe Ô, aqueles Ana, pais que não conviveram com seus filhos, né? e E aquele, aí, você tem um próprio exemplo seu, onde tem uma mãe que não conheceu os seus pais, que ela foi é, excluída do pai, foi excluída da mãe, e aí que como aceitar esse pai que me rejeitou, essa mãe que me rejeitou? olha, assim, eu sempre admirei minha mãe, sempre admirei meus pais, né? Nós fomos criados assim meios alheios à família original dos dois. Então a gente sabia assim muito superficialmente como era isso daí. Eu fui dar muito mais atenção para essa situação depois que minha mãe foi embora, depois que minha mãe partiu. Parece que eu estava procurando ela em algum lugar e aí eu resolvi me interessar por essas questões. E foi um trabalho terapêutico também. Quando que você me ajudou muito, né? A minha mãe, ela não conheceu a sua mãe, né? Não foi criada por ela, foi excluída, né? A verdade é essa. E ela não conheceu seu pai também. E seu pai ainda é um pouquinho pior, porque ela não, né? Ninguém nem sabe quem é. É um segredo, né, Nereu? Melhor dizendo, é um segredo de família. E aí a minha mãe, eu acho que ela cumpriu um papel muito assim, muito intenso na sua família, sabe? Minha mãe era uma mulher fechada, né? Não vou falar severa, não, mas de poucas, no início, lá na minha juventude, não tinha muita conversa, não. Tinha mais assim, é para fazer e pronto. Mas acho que naquele momento era todo mundo, né? A criação era mais ou menos assim, né? Um pouco de severidade. Então, mas ela administrava bem isso daí. Ela falava da mãe e da mãe com muito carinho, sabe? Eu ficava encantada com aquilo, porque eu mesma não conseguia falar minha avó. Foi você que me ensinou, na verdade, me fez perceber, né, o quanto ela tinha, diante do que aconteceu, de tudo que aconteceu, e também eu não vou falar aqui o que aconteceu, eu só vou falar que ela não conheceu a mãe, o bem que ela fez, porque se ela não tivesse feito isso, eu não estaria aqui, a minha mãe também não tinha nascido, ninguém da nossa família estaria aqui. Então, eu também incluo, honro e agradeço também a minha avó por isso. Mas assim, muita experiência minha mãe não teve, né? Ela viveu para a família dela, né? E para muitos que ela conheceu, ela teve um relacionamento com um irmão, né? Um irmão por parte de mãe, que foi muito bom para ela durante um período bom da vida dela e depois também. E aí é essa situação que eu coloco aqui. Foi muito intenso. E aí depois eu comecei a procurar, eu quis dar uma de investigadora para saber da história direito, mas depois eu falei assim, não. Você lembra que você falou, Ana? Tá tudo certo como está. E o que eu venho percebendo nas constelações, né? Que tudo tem que ser como tem. E a gente aceita, né? E sai das polaridades e fica no equilíbrio. É isso. Tá, aquilo lá, tem coisa que a gente não gosta dos pais, tem coisa que a gente
que a gente gosta. E o que acontece com aquilo que a gente, que tem aquela frase famosa, o que eu amo me liberta, o que eu odeio me aprisiona. E que impacto que tem para esses filhos que não amam seus pais? E eles não gostam de algo dos pais. O que vai acontecer com esse filho que olha para algo do pai que ele não gosta? Qual é a tendência desse filho? Olha, é assim, eu, diante de toda a leitura, de tudo que eu aprendi, nós somos nossos pais, né? Porque a gente, é, eles estão internalizados na gente, né? Então, assim, como você falou, o que eu odeio me aprisiona e o que eu amo me liberta. Então, por que não integrar isso aí e se libertar, não é mesmo? Assim, eu sei que tem situações bem fortes de pais com filhos, mas quando a gente não faz isso, o que que acontece? O filho acaba replicando os comportamentos dos pais, aquilo que ele não gosta, entendeu? Ele Hum, acaba se mostrando para a vida e para os seus filhos ou para as outras pessoas aquilo que ele não gosta, entendeu? Então, como se diz, ele vai ser o pai, ele vai ter o mesmo comportamento do pai, se ele não Então, gente, promover isso. Dentro dessa fala da Ana, aqueles que não gostam de comportamento dos pais, comece a fazer um trabalho em cima disso. Comece a integrar aquilo que não gosta dos pais. Que só assim que a gente pode nos transformar. Então, quanto mais eu dei algo do meu pai, algo da minha mãe, mais eu preso eu estou aí. Mas não é só com o pai e com a mãe. Se começa com o pai e com a mãe, vai ser com o João, com a Tereza, com o Francisco, com todas as pessoas. Então já é um ponto de reflexão para nós. Quando odiamos alguém, a gente tem que parar e refletir porque eu odeio essa pessoa. Se eu odeio, eu estou aprisionado a ela. E por que que eu estou aprisionado àquela pessoa que estou odiando tanto ela? Entendeu? Então, se eu quero liberdade, se eu quero amor, então eu tenho que sair dessa prisão. E a forma de sair da prisão é o assentimento, é aceitar aquele pai do jeito que é, do jeito que foi. E eu fazendo isso com meu pai e minha mãe, eu vou conseguir fazer isso com o todo, com o mundo lá Com fora. todos, com o mundo lá fora, isso mesmo. Então, nossos pais, é por isso que aqueles filhos que estão bem com seus pais, provavelmente esse é um filho que vai buscar menos o processo de análise. Aqueles filhos que não estão bem com seus pais são aqueles que buscam mais a análise, que não estão de bem com a vida. E vão buscando o seu pai na vida profissional, no relacionamento, nos filhos, no todo. E eles nunca vão encontrar essa felicidade que eles estão buscando. Porque essa felicidade, realmente, como vocês viram, é com os seus pais. E quando a gente encontra os seus pais, aí que a gente encontra com o todo. Agora, Ana, você agora, com esse exemplo, você como mãe, qual é a tua dificuldade de, às vezes, como mãe, eu sei que você não foi uma mãe perfeita, você teve... Não. O que que você diria aí para esses filhos que estão te ouvindo aí? Que eu vi quase todos aí estão aí te ouvindo aí. O que que você falaria para eles aí? Isso Os dá meus bastante. filhos, Eu vi a Lene aí, eu vi a a sua Arliene tá filha, aí. É. tá, eu vi. Ó, eu diria o seguinte, que é engraçado que tem hora que, às vezes, eles, né? Porque a vida é um aprendizado, né, Nereu? A vida é um aprendizado e a cada dia a gente vai aprendendo, vai intensificando os conceitos e mudando também, né? A gente muda. E aí eu me percebo naquela época, quando os meus filhos eram pequenos, era uma luta, né? E acho que a gente não pode falar luta, né? A gente tem que falar que era um desafio. Era um desafio, trabalhar, estudar, criar filho, né? Fazer tudo ao mesmo tempo. E agora eu aproveito o momento. Ah, minha norinha entrou aí agora.
E aí a gente aproveita, eu aproveito esse momento para agradecer, né, também todas as pessoas que colaboraram, né, com o meu crescimento, com a ajuda com os meus filhos quando eles eram pequenos, para que eu pudesse desenvolver tudo o que eu desenvolvi do jeito que foi, como foi. Mas os filhos, eu penso assim, ó, eles têm que buscar aquilo que eles não concordam, né, na tese dele, na visão deles com os pais, mas tentar fazer diferente com seus filhos, mas integrando, né, integrando tudo do jeito que foi e como foi. Porque eu sempre falava isso, eu tive muitos colegas, assim, mais velhos, e eu cheguei muitas vezes perto deles e falava assim, fulano, eu estou passando por isso, o que que você me fala disso? Como é que você agiu isso assim com os seus filhos em algum momento, tal? Aí eu tinha um colega assim espetacular que ele põe a mão, todo mundo chamava ele de mestre. Ele põe a mão no queixo e falava assim: "Qual que é a idade?" Aí eu falava, ele falava assim: "Não adianta bater. Agora não adianta. Você tem que conversar e tirar o que ele gosta." Aí eu falava assim: "Nossa, mas ele já tem tão pouco. Eu ainda vou tirar o pouco que ele tem." Mas é isso, eu acho que é você se respeitar, respeitar o momento, hoje, olhar para trás e falar assim, eu fui o melhor que eu pude ser naquele momento, entendeu? É isso, Como mãe. como mãe. Foi o melhor que eu pude E ser que esse naquele momento filho como aceita mãe. essa mãe do jeito que ela é e do jeito que ela foi. Do jeito que ela é e do E jeito não que ela buscar foi. uma mãe idealizada. Eu transitei nesse papel de filha e mãe o tempo todo, né? E aí eu promovia reflexões, né? De quando da minha mãe, do comportamento da minha mãe. Assim, mais para o final, não, porque minha mãe, no final, ela já se entregou, né? Eu não gostava muito, não, porque criavam, assim, um pouco de inimizade, não é inimizade, assim, constrangimento, né, com os outros irmãos. Às vezes alguém ia falar alguma coisa para ela, fala assim, eu não sei de nada, não sei de nada. Hoje, eu troquei de papel com a Ana. Ela é minha mãe e eu sou filha dela. Aí o negócio vinha pro meu lado, né? Tinha uma inversão aí, viu, Nereu? Tinha uma inversão. Mas assim, é porque naquela época ela se sentia segura, né? Ela se sentia segura e é, segura e insegura, né? Às vezes de fazer alguma coisa que de repente não ia ser a melhor coisa na visão do todo, né? Mas é isso. Não sei se eu E agora, respondi. qual é a mensagem que você deixa para as pessoas que estão nos ouvindo, no tipo para que eles possam ir para a autonomia deles, para ir para a vida, para a autonomia deles? Olha, a mensagem que eu deixo, assim, eu preparei tanta coisa, mas está tudo aqui nos apontamentos e você viu que eu não olhei para lugar nenhum, né? Eu fiquei só Por aqui no ver. foco. Pois é. E, e aí, mas assim, o que eu faria, né? Porque uma pessoa mais nova, tente integrar seus pais, tente ao máximo trabalhar as suas questões com eles. Essas questões é coisa sua, né, Nereu? Tente trabalhar as suas questões com eles, tente o diálogo, tente integralizar, tente fazer o máximo que puderem. Às vezes até um trabalho de constelação familiar. Gente, olha, eu percebi isso ao longo da minha vida, o seguinte, que quem procura terapeuta, constelador, não é só gente que tá pinel, não, tá? Gente que tá meio biruta, não. É gente que precisa de uma pessoa de confiança para se expor, porque só de você falar, só de você pôr para fora, só de você exercer ali algumas técnicas, algumas, você sabe muito melhor do que eu, né, Nereu?
algumas situações, você já se liberta, entendeu? Então, procurem, se é difícil, se está difícil olhar para esse pai, olhar para essa mãe, procurem ajuda. Procurem ajuda para poder fazer esse trabalho, entendeu? A minha mensagem é essa. E outra coisa, para que as pessoas entendam, né, que as pessoas que estão nos ouvindo aí, né? Gente, eu estou vendo aí o Paulo, né? Então, várias pessoas aí que estão nos ouvindo. Desculpe se a gente não fala de todo, porque às vezes o colega está falando e a gente não dá para agradecer a presença de todos. Mas a gente já agradece a todos que estão aqui presentes. Genericamente, né, É porque, Nereu? na realidade, a gente tem que amar esse pai, amar essa mãe, e através desse amor que tem para esse pai e essa mãe, que a gente vai encontrar a nossa autonomia, a nossa história, e não ficar emaranhados com eles. O emaranhamento só acontece quando nós odiamos, quando nós não concordamos. Quando a gente ama, isso é libertador, quero que vocês entendam isso. Não é ficar os filhos na relação simbiótica com seus pais. É uns filhos que vão para a autonomia, é uns filhos que vão buscar a vida deles, que vão casar, que vão ter a vida deles, entendeu? São filhos que vão ter a profissão deles. Se a gente está com os filhos em casa, é bom a gente, como pai, né, nos questionar e deixar que esses filhos cresçam, que eles vão buscar a vida deles, a autonomia deles. E a gente, como pai, tem que jogar esses filhos para o mundo. Entendeu? E a forma da gente é nos aceitando também como pai ou como mãe, para que esses filhos possam aceitar a gente como pai e como mãe. Agora, Ana, uma, uma frase, uma poesia, e dizer para ele Hum, que o homem, até com os 80 e poucos anos, ainda estava tomando a sua mãe tomando a sua mãe. Então, não é, é um processo, não é de um dia para a noite que a gente vai acolher nosso pai e nossa mãe do jeito que eles são. É um processo, é, é um passo a passo. é um E aí tem uma processo. E poesia que é uma homenagem ao querido papai e querida mamãe. Você vai querer ler essa homenagem? eu vou. Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho sobre rapidamente, sobre aquela situação da ordem do Bert Hellinger, né? Tá Que bom, ele, fala aí. ele, ele diz, Bert Hellinger, para quem não sabe, é o fundador das constelações familiares, né? O, e aí ele dizia que a ordem, ela precisa ser verificada e que tudo gira em torno dela, né? E a ordem nada mais é do que o pai se sentir grande, oferecer a vida, e o filho se sentir um pouco menor e receber a vida, entendeu? Então é essa, o pai maior e o filho menor, e honrando e agradecendo, né? Esse é o grande sentido, né? Se colocar no lugar, porque tem filhos que se colocam no lugar dos pais, né? E eles querem ser, a não ser que os pais permitam, né? Atribua a ele aquela responsabilidade, mas naturalmente tem filhos que querem se colocar no lugar dos E pais. aquele que se sente, né, Ana, que os pais estão querendo querer inverter os papéis, a gente devolve esse papel para os pais, tomando essa Devolve. consciência. É. Não, você é meu Com pai, você é clareza, grande, eu com continuo sendo seu filho, generosidade, menor né? que você. Isso Não mesmo. deixar que o pai perda a sua dignidade, a sua honra como pai, independente das condições financeiras e intelectuais dele. Isso É o mesmo. pai que eu tenho. Ó, Olha, eu, assim, ao longo dessa leitura, de tudo que eu li, eu me percebi em muitos conflitos aqui. Inclusive, alguns eu até citei para você. Você falou assim, Ana, você não tinha conhecimento disso, você não tinha domínio, mas o ser humano, ele muda. Ele aprende e muda, você vai aprendendo, você vai assimilando e você vai incorporando comportamentos, né? E aquilo que você não sabia que não era correto, você conserta, né? Ao longo do seu caminhar, não é isso? Mas o poema é o seguinte:
a poesia, né? É um poema? É uma poesia. Ação de Graças na Aurora da Vida, por Bert Hellinger. Querida mãe, aceito tu e o que vem de ti, tudo, com todas as consequências, pelo preço que te custa e me custa. Disso farei algo positivo em tua memória, com gratidão e respeito. O que fizestes não pode ter sido o que fizestes não pode ter sido em vão. Está comigo, em meu coração. E se me for permitido, passá-lo-ei adiante, como fizestes. Te aceito como mãe, e tu me terás como filha. És minha única mãe, e eu sou tua filha. És grande, e eu sou pequena. Tu dás e eu recebo, querida mamãe. Estou feliz por teres escolhido papai por marido. Sois ambos os pais que me convêm. Querido pai, aceito tudo que vem de ti, tudo, com todas as consequências, pelo preço que te custa e que me custa. Disso farei algo positivo em tua memória, com gratidão e respeito. O que fizestes não poderia ter sido em vão. Está comigo, em meu coração. E, se me for permitido, passá-lo-ei adiante, como fizeste. Te aceito como pai, e tu terás por filha. És meu único pai, e eu sou a tua filha. És grande e eu sou pequena. Tu dás e eu recebo, querido papai. Estou feliz por teres escolhido mamãe por esposa. Sois ambos os pais que me convêm. Ok, agora nós estamos chegando no final da live, aí tem as suas considerações finais. As minhas considerações finais é que eu agradeço imensamente. Para mim, não posso falar isso, mas eu vou falar. Foi um desafio cumprido por honra e glória. Eu desafiei e estou aqui e foi bom, foi muito bom. Agradeço, Nereu, gratidão por tudo, gratidão a todos, minha sobrinha linda que está aí, minha nora, a Lana, todos os meus amigos, os que eu vi, né, os que eu não vi, eu agradeço a si mesmo, tá? Luciana Furtado, nossa querida Nereu, Ana Mansur, irmã do Rodrigo, Nereu, tá aqui Ah, também. pronto, Pois é. bom. Então eu agradeço a todos, muito obrigada, gratidão, o Henrique, meu colega de reiki, de mesa reikiana, todos, Não indistintamente. valeu, não valeu o Gratidão. desafio? Não valeu o Valeu o desafio? desafio. Valeu o Foi desafio. difícil? Foi difícil? Ah, eu falei para você no início que eu estava tremendo como vara verde, né? E agora? Aquela, aqueles comentários dos antigos, né, Nereu? Não, agora eu tô de boa, graças a Deus, foi Não tudo está bem. feliz agora por ter feito Tô isso? Não muito valeu a bem. pena o esforço? Valeu a pena, valeu a pena. Pronto, agora está pronta para as próximas lives. Que essa é apenas a primeira. me avisa com Serão 2 meses outras de lives. antecedência. Gente, eu agradeço profundamente cada um de vocês. E aí vai ter uma próxima live, se não me engano, vai ser na segunda-feira. Daí a gente vai soltar o postzinho com quem e o tema, ok? Agradeço de coração, porque a live foi feita para apresentar esses colegas, essas pessoas, para o desenvolvimento dos trabalhos dela, para que vocês também possam conhecer os trabalhos de cada um deles. Se não me engano, a Ana já é a oitava, Ana, se não me engano, não estou aqui Hã? lembrando. Você é O a quê? oitava já na live, né? Nereu, não Oitava sei, pessoa. mas deve ser. Deve ser. Ok, gente. Obrigado, com muito carinho e até a próxima, ok? Até Tchau. a próxima. Gratidão, 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 gratidão.